amadas e amados! Hoje todo mundo fala quanto que o estresse é perigoso, que faz mal, mas se eu contasse para vocês que mudando a forma de pensar sobre ele, você pode mudar a tua resposta corporal e o risco de mortalidade. Fantástico, né? Isso quem fala é a professora Kelly McGonigal, de Stanford. Ela é uma psicóloga e ela diz que ela passou 10 anos demonizando o estresse, falando que ele era ruim, que a gente tinha que tirar ele da nossa vida, enfim. Só que aí ela percebeu que ela estava fazendo mais mal do que bem. Quando foi publicado um estudo em que eles perguntavam para as pessoas, e você pode se perguntar isso agora, quanto de estresse você sofreu no último ano? Pouco, médio ou alto? E a segunda pergunta era, você acha que o estresse faz mal? Sim ou não? Responda. E aí eles acompanharam essas pessoas ao longo de 8 anos e viram quem morreu mais. Uma notícia ruim é que foi que quem tinha o estresse alto e acreditava que isso era danoso, teve 43% de risco de morte. Mas a boa notícia é que quem não achava que estresse fazia mal, teve um risco baixo, inclusive menor daqueles que tinham estresse médio. E aí o que explica isso? Teve um outro estudo de Harvard em que eles separaram as pessoas que participaram do estresse da seguinte forma. Uma parte, ele tinha testes que eram estressantes, tipo falar em público, fazer conta de matemática, tinha todo um cenário para estressar as pessoas. E metade dos participantes não foi orientado nada e metade dos participantes foi orientado que aquilo de ficar com o coração batendo forte, começar a respirar rápido, começar a suar, que aquilo era uma resposta de energização do corpo, para o corpo se elevar a enfrentar aquele desafio que estava aparecendo. Então a pessoa não ficava com aquela angústia, que ansiedade que piorava depois da parte física. Pensando, né, falou, meu coração está batendo mais forte para eu ter mais energia, eu estou respirando mais rápido para eu ter mais oxigênio. Se as pessoas tinham esse treinamento, tudo mudou. Elas ficaram mais confiantes, inclusive a resposta física mudou. Porque quando a pessoa estava estressada, sem o treinamento, os vasos sanguíneos ficavam contraídos. Isso não é bom que a gente fique com os vasos contraídos a longo prazo. Já os que tiveram a outra orientação, os vasos, apesar do coração batendo forte, ficaram com os vasos relaxados. Muito parecido quando a gente está num estado de alegria ou de coragem. Então, é uma coisa que você pode ter em mente, que quando isso está acontecendo, você vai fazer uma apresentação, por exemplo, e começa a ter todos esses sinais, você encara isso como uma energização, como uma resposta ao desafio da vida. Então, isso pode fazer a diferença entre você ter um infarto aos 50 anos ou você poder viver até os 90. Então, olha a riqueza disso, da mudança de uma crença tendo um impacto tão grande na tua vida. E também ela fala sobre a ocitocina, que é o hormônio do amor, que ele é liberado em abundância durante situações de estresse. A pineal manda isso, e ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito de regeneração de células cardíacas, é o hormônio que tem um pico quando a mulher tem um parto. Então, a gente não precisa pensar só no estresse como uma coisa ruim a ser evitada e tentar evitar todo o desconforto. Não, a gente pode buscar isso que se chama de eustresse, que é o estresse bom, que é o estresse daquilo que você consegue lidar com tranquilidade para subir em relação a esses desafios. E também um outro estudo mostrou que quem fazia atividades para ajudar as pessoas próximas, as pessoas necessitadas, também mesmo tendo um índice de estresse elevado, isso não aumentava a mortalidade ao longo dos anos. Então, quando você sentir de volta isso, do coração batendo forte, suando frio, você pode encarar isso como uma energização corporal. Isso vai mudar a resposta do teu corpo em relação a isso. Com isso você vai criar
a biologia da coragem para enfrentar essas situações. E ajudando os outros, você cria resiliência. Então também você não precisa enfrentar isso sozinho. O aumento da ocitocina faz com que você fique mais sociável, que você busque a ajuda e apoio das pessoas e que também você esteja mais disposto a aumentar. Eu acho que é por isso, por exemplo, que quando eu fiz o intercâmbio para a Alemanha, quando eu tinha 17 anos, eu fiz vínculos de amizade tão fortes que duram até hoje. Porque era uma situação estressante, né? Eu estava num país estranho, com uma língua que eu não falava, ia ficar longe de todo mundo que eu conhecia por um ano. E aí as pessoas que a gente encontra, os outros intercambistas que estavam numa situação parecida, a gente faz um vínculo muito íntimo, muito duradouro, maravilhoso. E então você não precisa, né, enfrentar esses desafios que a vida traz sozinho. E enfrentar esses desafios é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente evoluir. Quanto mais problema a gente resolve, maior nós nos tornamos para nós mesmos e para os outros e para o mundo. E entre, por exemplo, duas escolhas de emprego, que um vai gerar mais estresse e o outro menos estresse. Mas será que eu tenho que escolher o que é mais estressante? O que ela diz é o seguinte: a busca por significado é mais gratificante do que ficar tentando evitar desconfortos. Então, na escolha entre dois empregos, busque sempre aquele que te dá mais, que traz mais significado para a sua vida, porque aí os desafios que vierem, você vai conseguir enfrentá-los com alegria, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode contribuir com alguém, envia, se precisar ver de volta você salva, qualquer comentário, pedidos, críticas e sugestões pode colocar nos comentários. Um beijo, uma ótima semana para todos.